liberta, a palavra que purifica. Quem achou, diga amém. Amém. Versículo 15. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Versículo 19. Pois foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse, que havendo por ele feito a paz, pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. A vós também, que no outro tempo erais estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras, mas agora, contudo, vos reconciliou no corpo da sua carne, pela morte, para perante ele vos apresentar santos, irrepreensíveis e inculpáveis, se é que permaneceis fundados e firmes na fé, não vos deixando afastar da esperança do Evangelho que ouvistes. Amém. Até aí. Pode se sentar. Glória a Deus. Aleluia. Jesus está aqui para nos abençoar, para falar conosco. O tema da palavra de Deus que eu quero pregar nesta noite é voltando a ser amigo de Deus. Aleluia. Esse é o tema que o Espírito Santo colocou no meu coração para ministrar nesta noite. Voltando a ser amigo de Deus. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Glórias a Deus. Nós sabemos que o primeiro homem que Deus criou, ele era amigo de Deus. O primeiro homem, quando Deus formou, que foi Adão, ele formou para ser seu amigo, para andar lado a lado com Deus, para andar em comunhão todos os dias ali no Jardim do Éden com Deus, para ver Deus face a face, para sentir a glória de Deus, sentir a glória que emanava do seu Criador. E Deus criou para estar junto, para ser amigo, para ter esse vínculo da amizade com o homem. Aleluia. Aleluia. Mas o homem foi desobediente, foi rebelde à voz do seu pai, do seu Criador. Pecou e fez ao contrário do que Deus tinha falado. E desde então ele criou uma barreira entre ele e Deus. Criou uma muralha espiritual que separou o homem do seu Criador. E então ele se tornou inimigo de Deus. Porque ele pecou. Ele fez ao contrário do que Deus tinha mandado ele fazer. Deixou de ser amigo de Deus. E nessa noite é propício pregarmos sobre esta palavra, porque fala também do sangue de Jesus Cristo. Fala do sangue que o Salvador derramou lá na cruz do Calvário. Aleluia. Fala da sua carne, fala do seu corpo, que foi massacrado, foi judiado, foi surrado, a ponto de escorrer sangue, a ponto de abrir feridas no seu corpo, a ponto de ele sentir as dores dos socos, dos pontapés e das torturas que os soldados romanos lhe fizeram naquela época. E todas essas dores que ele sentiu, esse sofrimento que ele passou, foi por causa dos nossos pecados. Tudo que ele teve que passar foi culpa sua e foi culpa minha também. Glória a Deus. Você e eu fomos responsáveis pela morte do Salvador na cruz do Calvário. Nós somos responsáveis pelo seu sofrimento, pela sua dor, pelo seu choro, porque nós fomos pecadores, nós fomos desobedientes, nós fomos rebeldes à voz do Espírito Santo, nós fomos rebeldes ao chamado de Deus. Quanto tempo Deus levou até que você aceitasse Ele como Salvador, te chamando, usando os seus servos para falar contigo, usando a sua palavra para falar contigo, e quanto tempo você foi rebelde, e alguns aqui dentro ainda estão sendo rebeldes, diz o Espírito Santo. Alguns ainda estão deixando o Senhor ainda ser massacrado pelos seus pecados.
Porque quando você nega Jesus, quando você prefere viver na sua vida imunda de pecado, ao invés de se converter à palavra de Deus, você continua crucificando Ele. Você continua fazendo Ele padecer dores por causa dos seus pecados. Aleluia. Mas também existe um povo que foi remido pelo sangue do Cordeiro de Deus lá na cruz. Glória a Deus. Existe um povo que ouviu a voz dele, que aceitou o seu amor, que aceitou o seu sacrifício, e hoje esse povo está aqui. Tem alguém aí? Levanta a mão aí. Que dá glória a Deus. O povo que ele comprou com o seu sangue, que ele entregou o seu corpo para que esse povo fosse resgatado das trevas, fosse arrancado das mãos do diabo. Aleluia. Mas a palavra de Deus nos fala no versículo 15 que o Senhor Jesus Cristo é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Ele, sendo Filho de Deus, é a imagem do seu Pai, é a imagem daquele que lhe deu a vida. Ninguém sabe quando foi que Jesus foi criado por Deus. Ninguém sabe a data. Ninguém sabe o seu começo e ninguém sabe o seu fim. Apocalipse diz que ele é o último e ele também é o primeiro. Que ele é o alfa e ele é o ômega. O alfa é a primeira letra do alfabeto grego, o ômega é a última letra. Isso quer dizer, ele é o primeiro, ele é o último, ele é o começo, ele é o fim. E ninguém sabe quando foi criado. Deus também não teve criador. Ele é o criador de todas as coisas. Glória a Deus. E a Bíblia fala que Jesus é a imagem deste Deus que criou os céus, que criou o universo, que criou as estrelas, que criou a lua, que criou os planetas, que criou, aleluia, tudo que existe. Aleluia. Nós estamos acostumados com o nosso mundinho, com a nossa terra, mas o conhecimento, o poder de Deus vai muito mais além. Os homens estão estudando o universo e não conseguem achar o começo nem o fim do universo, porque é infinito. As estrelas são incontáveis, porque o Deus que nós servimos, ele é muito grande. Glória a Deus. O Deus que nós servimos, ele tem um poder incalculável. Não pode ser medido, não pode ser pesado, porque o seu poder é incomparável. É certo que os demônios e o diabo também têm uma parcela, uma partícula de poder. Mas também é certo que eles não teriam nenhum poder se não tivessem recebido de Deus, o nosso Deus. É verdade. Mas o Senhor Jesus Cristo é a imagem deste Deus, é a imagem desse Deus Todo-Poderoso, que criou todas as coisas, que tem poder para dar a vida e tem poder para tirar a vida. E nós vemos a nossa irmã aqui apresentando a sua criança com seu esposo. E o Senhor resolveu lhe dar a vida, minha irmã. E é por isso que ela está viva, porque ela mesmo disse que já estava quase morta. Mas o Senhor olhou no céu, ouviu a oração dessa igreja e resolveu acrescentar anos de vida para ela, servir a Deus e por fim morar no céu. Aleluia. Deus resolveu dar vida para esta criança. A minha irmã estava aqui na semana passada, pediu que orasse porque estava à beira da morte. Mas o Senhor, que é o dono da vida, resolveu deixar a criança viva. Aleluia. E se ele resolvesse que tinha que morrer, infelizmente morreria. Porque ele é o dono da vida, ele é o dono da morte. Ele é o que cura, ele é o que coloca também como ele quer. Ele permite que o Satanás vá lá e coloque uma enfermidade, mas é com tudo com um propósito. Tudo por amor ao homem, pela alma do homem. Aleluia. Pode parecer controverso, mas como por amor deixar o diabo colocar uma enfermidade, porque o Senhor está preocupado com tua alma. E se você pode passar a vida inteira saudável e no final da morte você para o inferno, não adianta nada ter saúde e estar longe de Deus. Por isso que às vezes Deus permite a gente ficar enfermo, quando a gente está sendo rebelde, quando a gente não quer nada com Jesus, para que o homem reconheça que ele é pó e precisa de Deus. Aleluia.
E Jesus, sendo a imagem de Deus invisível, primogênito, é o primeiro que nasce de toda a criação, primogênito de toda a criação. Ele é o primeiro de toda a criação de Deus. Antes dos anjos, antes do homem, antes de tudo que Deus criou, antes do universo, antes dos planetas, antes do céu, da terra, de tudo. Jesus foi o primeiro. O primeiro que foi de toda a criação. E ele sendo a imagem de Deus, mas vemos lá em Gênesis, Deus disse, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Conforme a nossa semelhança, assim criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Lá em Gênesis está escrito. Deus no princípio criou o homem à sua imagem. Deus no princípio criou Adão conforme semelhante ao seu Deus. Ele é quase igual a Deus. Tinha a glória de Deus, tinha a eternidade de Deus. Ele não era mortal, ele era eterno. Tinha um corpo espiritual, não era esse corpo físico que nós temos hoje. Ele era imagem e semelhança de Deus. O seu interior, o seu coração, as suas emoções, seus sentimentos não tinham maldade. Ele não tinha nenhuma maldade, ele era inocente, como Deus é. Era a imagem de Deus. E depois de pecar, ele perdeu esta imagem. Ele perdeu essa identidade de Deus. Ele perdeu a glória de Deus que habitava sobre ele. Perdeu a vida eterna que Deus lhe tinha dado. E agora se tornou um mortal. Se tornou um homem finito, sujeito às doenças, sujeito às dores, sujeito às enfermidades, sujeito ao sofrimento. Tudo isso fruto do pecado, fruto da desobediência. O homem perde a imagem de Deus. O homem perdeu a imagem do Deus que o criou. Aleluia. Mas no versículo 19 nós vemos que foi do agrado do Pai que toda a plenitude em Jesus habitasse. Plenitude, eu fui procurar o significado de plenitude, quer dizer cheio, completo, inteiro, perfeito, total, absoluto. E Deus, e o apóstolo Paulo escreve que foi do agrado de Deus que toda a plenitude em Jesus habitasse. Quer dizer que toda a perfeição que Adão perdeu, toda a eternidade, a vida eterna que Adão perdeu, que toda a alegria, a paz, o amor que Adão tinha no coração e perdeu quando pecou, que toda a inocência, a santidade, todo o poder e toda a glória de Deus que havia na vida de Adão, e quando ele pecou, ele perdeu. Tudo isso em Jesus agora, o Senhor derramou, em Deus derramou sobre o seu Filho, e o seu Filho habita em Jesus tudo aquilo que o primeiro homem perdeu. Toda a glória e toda a perfeição que Deus tinha criado Adão, ele perdeu. Agora Jesus vem, Jesus traz do céu sobre ele vem à terra. E diz a Bíblia que tudo habita nele. Ele é cheio da glória de Deus, ele é completo, ele é perfeito. Glória a Deus. Em Jesus agora habita toda a plenitude de Deus. Porque nós perdemos a presença de Deus. Nós perdemos a imagem do nosso Criador. Nós perdemos a semelhança que nós tínhamos com Ele. Nós perdemos o amor que Deus coloca no coração daquele que busca. Nós perdemos quando estávamos longe dEle. Nós perdemos a alegria por estar longe de Jesus. E aqui o Espírito Santo abre um parênteses para falar: você que está andando longe de Deus, você que está andando por caminhos tortuosos e está achando que pode viver sem a presença dEle, daquele que te criou, daquele que te formou no ventre da sua mãe, você acha que pode viver sem Jesus? Ei, sem Jesus você não vai ser feliz, sem Jesus você não vai poder amar e nem ser amado, sem Jesus você não vai ter perdão, sem Jesus a tua alma vai sofrer, sem Jesus o diabo vai pisar sobre você. Aleluia. Não adianta querer fugir,
Não adianta querer tentar sozinho. Não adianta querer se encher de orgulho e de soberba, achando que pode viver sem Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Porque é nele que habita a perfeição. É nele que habita a presença de Deus. É em Jesus que você vai encontrar a verdadeira felicidade. É em Jesus que você vai encontrar a verdadeira alegria para o teu coração depressivo e triste. É em Jesus que você vai encontrar, aleluia, a glória de Deus que você perdeu quando você peca. Você perde a glória de Deus. Adão perdeu. E por consequência todo homem que nasce já no pecado, já nasce sem a glória, já nasce sem a presença do Espírito Santo. Mas o Senhor, preocupado com a nossa alma, preocupado com o nosso coração, coitado do nosso coração, pastor Fernando, como nós andávamos sem Jesus, o meu coração era triste, eu tinha depressão, eu tinha vontade de me matar, porque eu não tinha a presença de Deus na minha vida. Eu estava à procura de alguma coisa que me trouxesse alegria, eu estava à procura de alguma coisa que trouxesse paz para a minha alma. Glória a Deus. Rabagassura mandarabacai. Eu não sabia, mas lá em São Paulo tinha uma parte da minha família da minha mãe, e tinha uma tia e alguns da minha família que estavam orando pela minha salvação. Eu não sabia de nada, mas lá, muitos anos já estava orando. Senhor, salva o Peter. Senhor, trabalha no coração dele. Senhor, faz ele te conhecer. Senhor, usa alguém para falar com ele. E eles orando lá longe. E eu aqui sofrendo. Eu aqui com depressão. Em um lar desestruturado. Sem a minha mãe com uma madrasta. Um pai que não servia a Deus. Ali o diabo me oprimia, me fazia sofrer. Aleluia. Mas alguém orava por mim. Glória a Deus. Uma serva de Deus orava por mim. Glória a ti, Senhor. Aleluia, orava pela minha salvação. E o Senhor, como é perfeito e como é fiel, e jamais Ele vai deixar de responder a tua oração. Ele ouviu a oração. E chegou o dia que Deus preparou, em que eu fui conhecer lá meus familiares lá. E lá então eu conheci também a Jesus Cristo. Glória a Deus. Comecei no culto. No primeiro culto que eu fui, eu estava tão quebrado pelo diabo, que no primeiro culto que eu fui, quando eu sentia a glória de Deus, estava tão sensível à presença de Deus que eu chorava sem parar. E sentia a alegria que eu procurava em todos os lugares do mundo e não achava. A paz que meu coração precisava, eu procurava com os amigos, com as festas, e eu não achava. E quando eu entrei naquela igrejinha humilde como essa, eu senti pela primeira vez na minha alma alegria, paz verdadeira, que eu não achava em lugar nenhum. E foi Jesus quem me trouxe a alegria verdadeira. Foi Jesus quem me trouxe a paz verdadeira. Foi Jesus quem salvou a minha alma naquele dia. Glória a Deus. É nele, só com ele que o homem consegue ser feliz. É só com ele que o homem tem a verdadeira felicidade. Só em Jesus se encontra a plenitude, conforme está escrito no versículo 19. Que o Pai, foi do agrado do Pai, que toda a plenitude nele habitasse, em Jesus Cristo. Aleluia. O versículo 20 diz que ele fez a paz pelo sangue da cruz, havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliar-se consigo todas as coisas. Aleluia. E nós vemos então que a separação do homem pecador de Deus, o mundo estava separado, estava em guerra com Deus, uma guerra espiritual. O homem estava guerreando contra o seu Criador. O homem não queria estar junto com Deus. Aleluia, glória a Deus. O homem não queria ter comunhão com Deus. O homem estava longe, estava em trevas, estava oprimido por Satanás. Nós vemos como Jesus veio à terra e ele andava
pelo Israel, a quantidade de gente enferma, cegos, coxos, doentes, endemoniados, a quantidade de gente que o diabo estava oprimindo, pastor Fernando, a quantidade de gente que estava enferma, que estava doente, precisando de ajuda, precisando de socorro, o diabo estava oprimindo o homem, o diabo estava escravizando as pessoas, e quando Jesus chega, o Filho de Deus vem materializado em forma de homem sobre essa terra, e ele começa a exercer o ministério dele, e começa a pregar e curar os enfermos. A Bíblia diz que era uma multidão tão grande, a multidão, milhares e milhares de pessoas vinham sedentas, sofrendo e chorando ao encontro dele, necessitada, pobre, doente, sofrendo nas mãos do diabo, e vinham, algumas iam se arrastando, mas queriam tocar, nem que fosse a beira das vestes de Jesus, porque o Filho de Deus tem poder para fazer milagres. O Filho de Deus tem poder para tocar a tua vida aqui essa noite. O Filho de Deus tem poder para mudar o teu coração aqui nessa noite. Ramagassura Bagachanda Rabacaia. Ele quer mudar a tua vida, Ele quer transformar o teu coração. Não basta ser meio crente, não basta ser meio servo de Deus. A Bíblia fala que não adianta querer jorrar água salgada e água doce da mesma fonte que não dá. Ou tem que jorrar água salgada, ou tem que jorrar água doce. Ou você serve a Deus direito, ou você não serve a Deus. Aleluia. Porque o nosso Deus, Ele é zeloso, e Ele é santo, e Ele é perfeito. Aleluia. Aleluia. Ele está procurando um povo santo. Aleluia. Ele está procurando um povo irrepreensível. Ele está procurando um povo de boas obras. Conforme nós lemos, Ele está procurando um povo inculpável, que não tem culpa de nada. Aleluia. Alguém pode pensar, mas nós somos tão pecadores, como não vamos ter culpa? Se você lançar sobre Ele as suas transgressões, Ele te purifica com seu sangue, Ele te purifica, porque Ele tem poder para perdoar os nossos pecados. O seu sangue nos lava, Ele nos torna santos, Ele tira toda a culpa. A Bíblia fala que Ele lança nossos pecados no mar de esquecimento. Ele apaga, Ele passa uma borracha. Aleluia. Ele enterrou o velho homem quando nós se batizamos nas águas. Muitos aqui que se batizaram, Jesus enterrou o teu velho eu lá naquelas águas. Você morreu, a velha criatura, e a nova criatura tem que subir para adorar a Deus. Tem que sair daquelas águas uma nova criatura disposta a obedecer a voz do Espírito Santo. Conforme está escrito aqui no versículo 23, louvado seja Deus, se é que permaneceis fundados e firmes na fé, não vos deixando afastar da esperança do Evangelho que vocês ouviram. Aleluia. Aleluia. Não basta somente se batizar nas águas, pastor Fernando. Não basta somente aceitar Jesus como Salvador. Temos que permanecer fiéis. Temos que permanecer fundados. Temos que permanecer firmes nesta palavra verdadeira que é a Bíblia Sagrada. Esta palavra que sai da boca de Deus. Assim como uma casa precisa ter fundamento. O irmão Sérgio sabe que ele é construtor. Tem que ter fundamento forte para levantar as paredes. Senão a parede depois racha, cai tudo por terra. Assim também é o crente fiel. Ele, se ele estiver firme em Jesus Cristo, pode vir o vento que vier, o diabo pode vir para te destruir, ele vai ter que voltar de marcha ré, porque você está sobre a pedra, sobre a rocha que se chama Jesus Cristo. Rama da Sura Bacaia. Ele não consegue derrubar, porém se você não estiver fundado e firme na rocha que é Jesus, na palavra de Jesus, quando o diabo se levantar, você não vai aguentar e vai cair. Se você estiver brincando de faz de conta, ou brincando de ser crente, ou se você está com o pé no mundo e outro pé dentro da igreja, quando o diabo vier contra a tua vida, você certamente não vai resistir.
Porque quem segura o crente é a palavra de Deus. Quem segura o crente de pé é a Jesus, a palavra de Jesus Cristo. Sem a palavra, o crente não pode viver só de emoção, o crente não pode viver só de glória a Deus e aleluia. Ele tem que viver da palavra que sai da boca de Jesus. Senão não é crente fiel, não é crente verdadeiro. E o diabo conhece quem serve a Deus de verdade e quem não serve. Você pode enganar o pastor Fernando aqui, mas o nosso Deus, Ele conhece, e o diabo está espreitando, procurando alguém que Ele possa derrubar. Ele está procurando alguém que não está bem firmado, que ainda tem dúvida se quer ou se não quer Deus, para derrubar e passar rasteira. Aleluia. Mas graças a Deus, que aquele que está coberto com o sangue de Jesus aqui, o diabo não consegue derrubar. Quem tem a marca do sangue sobre a sua vida, o diabo, a morte, a enfermidade não pode tocar. Aleluia. Ele fez paz pelo seu sangue. Versículo 20 diz que Ele fez a paz pelo sangue da sua cruz. Foi através do sangue de Jesus. Foi através desse símbolo aqui, o suco de uva que simboliza o sangue de Jesus. Isso aqui, essa ceia, é para lembrar a sua morte, diz a Bíblia. O Senhor está tão vivo dentro de nós e na nossa vida, que é preciso nós ceiarmos para lembrar que um dia Ele morreu. Hoje Ele está vivo, eterno, poderoso, mas um dia Ele teve que morrer por tua causa e por minha causa. E aí nós vamos lembrar do sacrifício dele pela nossa alma, por amor à nossa alma. Ele deixou a ceia para que não esquecêssemos do preço que Ele pagou, para que nós tivéssemos direito a entrar no reino dos céus. E essa palavra diz que nós éramos inimigos de Deus, e agora, através do sangue que Ele derramou na cruz do Calvário, Ele nos traz de volta para mais perto de Deus de novo. Nós estávamos longe, mas Ele derramou sangue, Ele morreu, aleluia, venceu a morte, para que nós viéssemos, voltássemos ao primeiro amor, para que assim como o diabo separou o primeiro homem de Deus, que foi Adão, assim Jesus Cristo, aleluia, vem para unir novamente o homem com Deus, para ligar novamente a tua vida com o teu Criador, porque o diabo luta para separar a criatura do seu Criador, mas o Senhor lutou na cruz do Calvário para que você voltasse a ser ligado com aquele que te fez. Aleluia. Para que você voltasse a sentir a presença de Deus. E Ele nos reconciliou através do sangue na cruz do Calvário. E assim hoje nós lembramos daquele sangue que Ele derramou lá na cruz do Calvário. Nós lembramos e glorificamos a Ele, agradecemos porque Ele teve misericórdia da nossa alma. Você que ainda não está salvo, não está obedecendo a palavra, hoje é um dia especial em que você está ouvindo a palavra de Deus. E Deus está com a porta do céu aberta para que você aceite a Ele como teu único Salvador. Porque não existe outro caminho, diz a Bíblia. O próprio irmão leu, o nome do irmão? O irmão Divo leu aqui, que estreita é a porta e apertado o caminho que conduz à vida. Poucos são os que entram por ela. São poucos os que querem. A Bíblia diz que os chamados são muitos. O Espírito Santo, Ele fala com todos. Ele dá oportunidade para todos, mas poucos são os que entram. Verdade. Poucos são os que aceitam a verdade. Poucos são os que rejeitam o pecado, os que dizem não para o diabo, os que dizem não para o mundo, e dizem sim para o Salvador Jesus. São poucos. Mas bem-aventurados são os poucos, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados são os corajosos, que negaram o mundo, negaram a sua vida sobre a terra, mas receberam de Deus a coroa, aleluia, tem seu nome escrito no livro da vida. Oh, meu Deus!
E o Senhor está te dando a chance de você ter o seu nome no livro dos céus essa noite. Deus está com a porta aberta do céu para você entrar. Mas você precisa entrar pela porta estreita. Glória a Deus. A porta larga é espaçosa e conduz à perdição da alma, ao inferno. É a porta do mundo. É larga, pode fazer o que quiser, pode fumar, beber, pode se prostituir, pode tudo. Afinal de contas, o caminho é espaçoso. Tem espaço para todo mundo. Se o diabo quisesse colocar toda a humanidade no inferno, tinha espaço. É grande, a porta é grande, o inferno é grande. Tem espaço para a humanidade inteira. Aleluia. Mas o céu também tem espaço. A porta é estreita, mas o céu é imenso. Louvado seja Deus. Mas para chegar no céu, querido, que é maravilhoso, tem que entrar primeiro pela porta estreita. Tem primeiro que deixar a bagagem para trás. Se você quiser carregar os prazeres do mundo nas costas, você não consegue entrar na porta. Não consegue passar. Primeiro tem que largar o lixo do diabo, largar aquele fardo de pecado, aquele fardo de prazeres que afasta de Deus. Tem que largar, deixar, para entrar pela porta estreita. E no final do caminho você vai se achegar e vai ver a Jesus Cristo. Vai ver aquele que pagou o preço pela tua alma. E Ele vai te receber e vai dizer: bem-vindos, bendito do meu Pai. No versículo 22 ele diz que Ele reconciliou no corpo da sua carne. Glória a Deus. O versículo 21 diz que no outro tempo nós éramos estranhos para Deus. No outro tempo nós éramos estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras más. Nós éramos estranhos diante de Deus. Apesar de ser criatura dele, éramos estranhos porque o pecador que vive no pecado e não disse na prática do pecado, Deus não conhece. É estranho diante de Deus. E nós éramos assim. Mas a Bíblia fala também que nós éramos inimigos no entendimento pelas nossas obras más. Nossas obras que nós praticamos más nos afastam de Deus e nos fazem ser inimigos dele. Aleluia. Agora, contudo, Jesus Cristo nos reconciliou no corpo da sua carne, que esse pão aqui está simbolizando a sua carne. Através do seu corpo que foi moído, que foi surrado, que foi pregado no madeiro, aleluia, que jorrou sangue, não foi pouco sangue, foi muito sangue. Foi chicoteado, foi surrado, foi pregado, aleluia. E através da sua carne, do corpo da sua carne, pela morte, para perante Ele vos apresentar santos, irrepreensíveis e inculpáveis diante de Deus. Ele sofreu, se entregou, veio do céu, que é onde era rei, deixou sua majestade e glória, veio em corpo mortal à terra, se fez carne como nós, se entregou para ser torturado e morto. Aleluia. Tudo isso para que você e eu viéssemos para perto de Deus. Tudo isso para que você não fosse mais estranho aos olhos do teu Criador, mas para que você pudesse ser chamado de amigo de Deus. Aleluia. Para que você novamente tivesse comunhão com Deus, para que você pudesse novamente sentir a presença de Deus, para que o teu coração triste pudesse experimentar a verdadeira alegria que vem de Deus, a verdadeira paz que vem dele. Foi por isso que Jesus entregou a sua carne, foi por isso que Jesus entregou o seu corpo, foi por isso que ele não pensou em desistir, ele não pensou em voltar atrás, quando ele estava lá no caminho da cruz, em direção ao monte, para lá no monte ser crucificado, ele carregou a cruz no ombro, até chegar lá, ele não desistiu, ele não quis voltar para trás, mas ele foi até o fim, porque ele sabia que o único meio, o único caminho para que o homem pudesse ser salvo do inferno, era aquele caminho que ele estava percorrendo em direção ao monte da cruz, era aquele caminho que ele tinha que ir até
até o fim, para que você pudesse também estar no lugar onde ele está hoje, Glória a Deus. que é o paraíso. Aleluia, ele foi até o fim. Ele foi as gotas de sangue pelo chão, enquanto ele caminhava, o rastro de sangue ia deixando aonde ele passava. Ele ia chorando, mas ele não abria sua boca para murmurar. Ele ia pingando gota de sangue, sangue demais pelo chão, e ele ia chorando, mas da sua boca não saía reclamação diante de Deus. Ele dizia no seu pensamento: vale a pena eu sofrer, vale a pena derramar este sangue no chão, vale a pena eu estar com essas feridas abertas nas minhas costas, vale a pena, porque eu vou salvar o irmão Fernando, eu vou salvar a Fernanda, eu vou salvar o José, eu vou salvar o Sérgio, eu vou salvar milhares e milhares de almas do inferno. Eu vou mostrar o caminho do céu àquele que está em trevas, eu mostrarei o caminho da vida eterna. Vale a pena, dizia o Senhor. Pensava ele enquanto chorava, enquanto pingava sangue no chão, aleluia, enquanto o soldado romano brutal, aleluia, sem amor, batia nele, surrava ele, mas ele continuava caminhando, chorando e pensando em você, pensando em mim, pensando na nossa salvação. E qual é o valor que você dá para tudo isso que o Salvador fez por ti? Qual é o valor que nós temos dado para tudo isso que Ele passou por nós? Será que você está sendo grato por tudo que Jesus Cristo fez por tua alma? Pergunta o Espírito Santo. Será que você está sendo grato? Você está vivendo uma vida reta? Você está vivendo como nós lemos aqui? Você está se apresentando diante de Deus como um santo, como um irrepreensível, como um inculpável? Aleluia! Ou você está andando como muitos crentes, entre aspas, estão andando por aí, dizendo que são crentes, mas dando mau testemunho, adulterando, pecando, mentindo, aleluia, fazendo tudo que o diabo gosta. O Senhor chamou esse povo para fazer diferença no meio das trevas. O Senhor chamou esse povo para ser luz do mundo. O mundo está mergulhado em trevas, os homens estão, aleluia, sendo oprimidos pelas trevas, clamando por algum ponto de luz. Assim como o rico estava no Hades, inferior que era inferno, naquilo que Jesus contou a história, que não é parábola. E o rico clamava, olhava para cima, Lázaro, o mendigo que era um mendigo na terra, e sofria, agora morreu e foi para o paraíso. E lá debaixo o rico, que passava por Lázaro quando era vivo, e não dava nenhuma migalha para Lázaro comer, ele morre também, mas o rico vai para o inferno, Lázaro, o mendigo, vai para o céu. E o rico agora clama para que Lázaro more só a ponta da sua língua, porque a chama era tão ardente, era tão forte o sofrimento daquele rico naquele lugar. Ele queria só uma gota, ele queria que Lázaro molhasse somente a ponta do dedo e tocasse a sua língua. Mas não podia ser feito mais nada, o tempo tinha acabado. Aleluia! Você hoje, o relógio de Deus continua andando, enquanto você está desapercebido, o relógio de Deus continua andando, e o tempo está se esgotando, o tempo está acabando. Até quando você vai ouvir a voz do Espírito Santo te chamando para ser salvo, te chamando para te fazer feliz, e você vai continuar dizendo não? Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Jesus, Ele quer nos reconciliar. Foi para isso que Ele veio. Diz no versículo 22 que Ele nos reconciliou no corpo da sua carne pela sua morte, para perante Ele vos apresentar santos. Ele veio para nos tornar santo, Ele veio para nos tornar irrepreensível, inculpável. Ninguém é perfeito, ninguém consegue sozinho, mas Ele disse: eu não vos deixarei sozinho, eu vou enviar o Espírito Santo.
Aleluia. E Ele estará convosco todos os dias. O Espírito de Deus é quem nos dá força. O Espírito de Deus é quem mantém essa igreja de pé. O Espírito de Deus é quem mantém este pastor de pé. Porque as provas que ele passa não são fáceis, mas o Deus que me chamou é quem me sustenta de pé. Ah, o Senhor chamou você para estar de pé na presença dele, para você ser santo. Sozinho você não consegue, mas o Espírito de Deus é santo, e naquele que ele habita, ele torna santo também. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos colocar de pé. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Ele quer reconciliar o homem com Deus. Ele quer trazer de volta o homem que estava longe para perto de Deus. Nós vamos orar agora para depois passar a palavra ao pastor Fernando. Vamos fazer uma oração, você fecha os seus olhos. Glória a Deus. Depois da ceia, vamos fazer uma oração, não precisa passar à frente, porque depois da ceia o pastor vai orar novamente. Glória a Deus. Feche seus olhos e no teu lugar mesmo você vai clamar a Jesus. No teu lugar mesmo você vai falar com Deus. Porque Deus, Ele está falando contigo essa noite. O Espírito Santo está falando ao nosso coração aqui essa noite. Porque Deus é fiel e Deus é maior do que aquele que é o inimigo de Deus. Deus é fiel e Ele tem poder para te dar vitória. Senhor nosso Deus e nosso Pai, te glorificamos, Senhor, por essa palavra. Te glorificamos, Senhor, porque Tu está presente. Vai operando, Senhor, sobre a vida de cada um que está aqui. Ó Deus Todo-Poderoso, onde o diabo estiver escondido, Pai, que pelo poder do sangue de Jesus, toda a obra do inferno seja destruída. Ó Deus, onde está esse demônio aí escondido, Pai, pelo poder do fogo que desce do céu, o fogo do Espírito Santo, desce fogo e repreende toda a obra do diabo, esta vida que está escrava do demônio. Deus, em nome de Jesus, liberta eles, transforma para a glória do Teu nome. Senhor, em nome de Jesus, hoje nós vamos participar do Teu corpo, aquele corpo que foi moído, aquele corpo que foi torturado, que foi crucificado por amor desta igreja. Nós vamos, Senhor, estar aqui participando, que o Senhor venha nos abençoar, venha nos purificar através do Teu sangue, venha nos fortalecer através da Tua carne, através do Teu corpo, venha unir esta igreja mais e mais, Senhor, para que esta igreja possa estar andando de vitória em vitória, em nome de Jesus.